O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. A nossa cultura em Viseu, na Rádio Observador. Estamos no Museu do Caramulo e vamos falar neste episódio de um período da história muito específico, os descobrimentos portugueses. Eu estou numa sala coberta de tapeçarias, objetos que remetem muito para cerca do século XVI. Comigo está a técnica superior de museologia aqui do Museu do Caramulo, Inês Pina. Inês, vamos falar destas tapeçarias de Tournai. Começar por te perguntar, Tournai é uma localidade, estavas-me tu a contar, da Flandres, é isso? Exatamente. A cidade de Tournai na altura tinha grande importância exatamente pela produção de tapeçarias. Elas são peças normalmente de elevado valor e também devido às suas dimensões e também ao detalhe que elas exibem, como são um grande exemplo as nossas 4 tapeçarias. Portanto, a Flandres acho que é assim, de modo geral, conhecido, que era bastante importante nesta época, neste século XVI, e daí também ter existido esta temática tão prevalecente. E são 4 as grandes tapeçarias que têm aqui no Museu do Caramulo. Noto, Inês, que têm todas muitos pontos em comum. As cores são todas muito semelhantes, entre os azuis, os cor de laranja, também com pormenores ligeiramente dourados. Os motivos que aparecem nas mesmas tapeçarias também são muitos em comuns. Muitos animais, nomeadamente camelos, também músicos a tocarem uma espécie de trompetes. Isto tudo nos remete, Inês, como dizias, para esta época dos descobrimentos. Exatamente, e aqui muito particularmente para a chegada dos portugueses à Índia. Portanto, os descobrimentos foram uma época em que Portugal conseguiu ter acesso a novas culturas, a novas formas de vida, algo que nós não conhecíamos, não tínhamos essa visão do que existia lá fora. E, portanto, quando falamos em descobrimentos, falamos em Dom Manuel I, porque ele acaba por impulsionar também toda esta epopeia, e falamos em nomes muito particulares como Pedro Álvares Cabral ou, aqui no caso muito concreto, Vasco da Gama, que acaba por descobrir o caminho marítimo para a Índia. E que está representado numa destas tapeçarias que vocês têm aqui no Museu do Caramulo. Exatamente, tudo indica que sim, que é precisamente Vasco da Gama, porque se nós olharmos para as 4 tapeçarias cujo nome são precisamente à maneira de Portugal e da Índia, nós conseguimos perceber que há figuras que se destacam entre elas. E quase que vou lançar este repto, que vir aqui ao museu e entrar nesta sala dos descobrimentos portugueses é quase como enverdar dentro da nossa história, porque nós, através destas 4 tapeçarias, e não só, de todas as peças também em geral, mas pronto, muito particularmente aqui falando, nós conseguimos assistir à descoberta da nossa história. Eu só de estar aqui e ver tudo aquilo que se está a passar, todas as representações, a composição, estas cores, este movimento, eu não sei se tu também sentes isso, mas parece que estamos a ser teletransportados para essa época, e é realmente interessante, e é como tu falas, como tu dizias. Nós aqui temos representações dispares, mas que se acabam por assemelhar um pouco em todas elas. As cores, como conseguimos perceber, andam muito então à volta dos azuis, dos vermelhos, os beges, e acabamos por ter aqui acesso a todo um nível de informação
que nós portugueses no século XVI não conhecíamos, que se calhar hoje portugueses em pleno ano de 2025 também precisamos de olhar mais atentamente e deixar espaço para que as obras falem connosco, e nós conseguimos perceber os camelos, os macacos, as jaulas que nos vinham trazer as novidades de animais que existiam fora, a forma de vestir completamente dispar daquela que então existia, os músicos quase como a anunciar este cortejo que estava para chegar. Portanto, no fundo é toda esta panóplia que se encontra aqui representada. É quase como se fosse uma fotografia que nos dá a conhecer um bocadinho melhor aqueles tempos dos descobrimentos portugueses, desta fase tão importante da história de Portugal. Exatamente, sim. E essa, no fundo, é a função da obra de arte. A obra de arte, durante muitos anos, e eu acredito honestamente que ainda hoje, representa, no fundo, o modo de vida, dava-nos a conhecer aquilo que era irreconhecível. Portanto, nós conseguimos, através da obra de arte, ter acesso a todo um mundo de informação que agora às vezes nos passa um bocadinho ao lado, precisamente porque temos modos muito mais facilitados. E, portanto, estas 4 grandes, porque são mesmo de grandes dimensões, fotografias, que são, na verdade, tapeçarias com um pormenor exímio, acabam por nos contar aquela que é a nossa história. Isso é particularmente interessante. Uma boa maneira de ficar a conhecer este período da história portuguesa, os descobrimentos portugueses, através destas 4 grandes tapeçarias que estão no Museu do Caramulo.